Na minha vida eu só tive uma experiência paranormal. Não é que eu não acreditasse nisso antes, é só que nunca tinha acontecido nada que me fizesse pensar na possibilidade disso existir ou não. E o que vou contar aconteceu em 2007, quando eu completei 16 anos. Naquela época morávamos no Mato Grosso, mais especificamente na colônia Vale do Sol. Alguns dias depois do meu aniversário, alguns familiares vieram nos visitar e durante o jantar daquela noite de convivência com todos, me deram alguns presentes. Ganhei blusas, um vestido muito bonito e minha tia me deu um broche. Era um broche lindo de aparência antiga, mas bem conservado. Era um broche de cabelo com um design de vários raminhos e no final de cada um havia pedras vermelhas como se fossem rubis, mas é claro que não eram. Os dias se passaram e eu não tinha usado nem a blusa, nem o vestido e nem o broche. Nada de estranho tinha acontecido nesses dias em que eu ia e voltava do ensino médio, até que saí uma noite com alguns amigos. Fomos para a casa de um amigo só para conversar. Compramos somente coisas para comer, pois ele morava com os pais que conhecíamos muito bem. É importante mencionar que um amigo nosso chamado Beto foi ao banheiro da casa desse amigo. Nós estávamos na frente da casa em uma pequena varanda somente conversando. Quando o Beto voltou do banheiro, ele disse ao nosso amigo que durante todo o tempo que o conhecia, nunca tinha conhecido a avó dele. Ele perguntou por que ele nunca disse que a avó estava na casa. Ele ainda disse que se sentiu muito mal porque se assustou ao vê-la e que se desculpou com ela. Nosso amigo, o dono da casa, perguntou do que ele estava falando, dizendo que nem os pais dele estavam lá naquela noite e que demorariam um pouco para chegar. Ele disse ainda que a avó dele morava longe e não poderia estar ali sem avisar. Beto então respondeu: "Não é verdade, eu não acredito. Eu a vi de perto. Saí do banheiro e ela estava parada em frente à pia olhando para fora. Quando eu saí e a vi de repente me assustei e pulei para trás, batendo na porta. Imagino que a assustei com o barulho e ela se virou para o banheiro. Talvez tenha ficado brava comigo porque eu me desculpei com ela, mas ela nem sequer olhou para mim." Nosso amigo nos olhou sério e disse que era verdade. Sua avó não estava lá naquele dia. Ele só tinha uma avó e pediu que Beto a descrevesse. Ele disse que era uma mulher de mais ou menos 1,5 metros. Usava um vestido verde abaixo dos joelhos. Era muito branca e tinha o cabelo muito grisalho, curto, mas volumoso. No entanto, nosso amigo disse que a avó dele era completamente o oposto, negra como ele e a mãe dele, e pintava o cabelo de preto. Ele não acreditou muito no Beto e disse para ele não brincar com aquilo, mas Beto insistiu que não estava brincando. Ele havia visto tão claramente que não queria assustar ninguém. Naquela noite ficamos lá fora até os pais do nosso amigo chegarem. Não contamos nada para eles, pois a verdade é que ficamos um pouco assustados. Mas depois de um tempo, quando cheguei em casa, nem me lembrava mais disso. O que aconteceu é que minha mãe, naquela mesma noite, estava do lado de fora da casa quando eu cheguei. Meus amigos moravam na mesma colônia, então eu só precisava caminhar umas 3 ruas. Quando vi minha mãe do lado de fora, perguntei o que ela estava fazendo ali, e ela disse que estava esperando meu pai, que tinha ido à mercearia. Para mim, aquilo não fazia sentido. Por que ela estaria esperando do lado de fora? Ela nunca tinha feito isso. Mas enfim, ela não me disse mais nada e fui para o meu quarto para me trocar. Naquele dia eu tinha estreado o vestido e o broche. Coloquei o vestido para lavar e deixei o broche na minha penteadeira. Minha mãe bateu na porta e eu disse para ela entrar. Quando entrou, ficou parada na porta e me perguntou como tinha sido a noite. Costumávamos conversar bastante e eu sempre contava sobre meus amigos, mas naquela noite eu a notei estranha desde que a vi do lado de fora. Enquanto me escutava, ela parecia procurar algo com o olhar. Minha mãe nunca conseguia esconder quando algo a incomodava. Eu sempre fui uma pessoa direta e perguntei o que ela tinha,
porque desde que eu cheguei ela estava diferente. Ela disse que não era nada, que estava tentando lembrar onde tinha deixado um par de brincos e começou a me perguntar sobre uns que ela tinha me emprestado dias antes. Aquilo me distraiu e ela foi embora. Eu fui dormir por volta das 2 da madrugada e acordei logo depois assustada porque ouvi um barulho no meu quarto. O chão era de madeira, então ouvi claramente que algo caiu perto de mim. Acendi uma luminária próxima e vi que no chão estava o broche que minha tia tinha me dado. Eu me levantei, peguei o broche e achei estranho porque não havia motivo para ele estar ali. Eu tinha deixado ele na penteadeira que ficava a uns 3 metros de distância da minha cama. Alguém tinha arremessado o broche, porque não havia como ele se mover de lá. Na manhã seguinte contei o que aconteceu para minha mãe. Ela em voz baixa me contou que na noite anterior tinha visto uma mulher no quarto dela, idêntica à descrição que Beto deu. Quando contei sobre o broche, ela ligou para minha tia e descobriu que ele tinha vindo de uma amiga da minha avó com quem não se dava bem. Minha mãe achou melhor jogar aquele lindo broche fora. Ela e minha tia concluíram que, como minha tia nunca usou o broche, nada aconteceu com ela. Mas no meu caso eu o usei, e de alguma forma isso desencadeou os eventos estranhos. No final eu fui a única que não viu a mulher, mas talvez tenha sido a que mais foi afetada pelo que quer que fosse aquilo. Agora mesmo, enquanto estava me preparando para várias atividades, veio à minha mente algo que aconteceu há vários anos em uma sexta-feira santa. Aquilo que vivi nunca esquecerei. Não sei se foi algo paranormal, se me deparei com uma seita muito estranha ou com uma falha na realidade que me mostrou algo que não deveria estar ali naquele momento. No canal me chamam especialmente a atenção os relatos que falam sobre imagens religiosas que se movem ou que estão envolvidas em algo paranormal. E justamente tem uma história que envolve uma lenda sobre uma figura de Jesus sepultado, assim como uma experiência que aconteceu comigo. Desde já peço desculpas se me estender muito explicando detalhes, mas acredito que preciso contextualizar muito bem certas tradições do meu país para que entendam o quão estranha é essa história. Sempre pensei que essas histórias relacionadas a imagens religiosas, como já mencionaram antes, podem ser uma forma de zombaria por parte do maligno. Tipo, uma ofensa ou uma tentativa de confundir aqueles que depositam sua fé nessas obras de arte sacra. Devo mencionar que não sou uma pessoa religiosa. Não acredito fiel e estritamente em tudo que a igreja dita. Me considero uma pessoa espiritual, mas que sempre tenta usar a razão. No entanto, há algo que me mantém sendo católico, ou pelo menos, crente. Por mais estranho que pareça, as procissões católicas no meu país são algo que realmente me fascina, não apenas pela fé, mas também como uma expressão de arte e cultura. Meu nome é Eduardo, e sou da cidade da Guatemala. Aqueles que conhecem este país saberão que somos muito conhecidos por celebrar a Semana Santa de um jeito muito particular, com procissões muito extensas, nas quais são carregadas diversas imagens da paixão. Ou seja, imagens que representam Jesus ou a Virgem nos momentos da paixão, como Jesus carregando a cruz ou Jesus sepultado. Enfim, é uma celebração muito especial. Essa época é extremamente importante para mim, pois realmente me comove participar desses eventos. Além disso, sou artista, e a grandiosidade da arte nessas atividades sempre me impressiona. Tenho até amigos ateus que vão assistir às procissões porque as apreciam como cultura e tradição. Existe uma lenda que ouvi desde pequeno sobre uma dessas imagens que sai em procissão na Sexta-feira Santa. Trata-se da imagem de Jesus sepultado do Templo de Santa Catalina. É uma imagem muito bela e antiga.
e não tem um aspecto lúgubre ou inquietante como se poderia pensar. Há duas lendas peculiares sobre essa imagem. Dizem que há séculos essa figura se manifestou para uma pessoa muito especial, um santo muito popular aqui na Guatemala chamado Santo Irmão Pedro. Conta-se que em uma noite de oração, a imagem de Jesus, que naquela época estava crucificada, falou com esse santo. Pediu que o retirasse da cruz e o levasse ao convento das Catalinas. O santo obedeceu e carregou a imagem nos próprios ombros até onde deveria levá-la. Como ele era um homem de baixa estatura, acabou arrastando os calcanhares da imagem. Até hoje ainda se podem ver esses arranhões nos pés da figura. Séculos depois, essa imagem começou a sair em procissão na Sexta-feira Santa. E aqui entra a segunda lenda. No início do século passado, devido a uma proibição do governo, as procissões foram suspensas por alguns anos. Quando a restrição foi retirada anos depois, aquela imagem que costumava ter sua própria procissão nunca mais saiu às ruas. Pois já não havia muitas pessoas organizadas para realizá-la, ao contrário de outros templos maiores. Foi uma procissão esquecida. A lenda diz que na noite da Sexta-feira Santa, ouviam-se ecos e barulhos de passos pelas ruas do centro histórico. Normalmente as procissões são acompanhadas por uma banda que toca músicas fúnebres, e as pessoas afirmavam ouvir isso também, mesmo quando as outras procissões já haviam terminado. Chamam isso de a procissão do espanto em terra. Dizem que é o próprio Jesus sepultado daquele templo que sai sozinho às ruas. Há relatos de pessoas que afirmam ter ouvido ou até visto uma multidão ao longe, mas ao se aproximarem da esquina, não havia nada lá. Essa imagem tem muitas histórias semelhantes, ou seja, é uma figura que parece ter certa afinidade com manifestações sobrenaturais. Minha história em particular pode estar relacionada a essa lenda, mas talvez seja apenas sugestão. Não sei. Mas tudo isso me veio à mente porque aconteceu bem em frente ao templo, onde essa imagem está guardada. Isso aconteceu há 7 anos, na Sexta-feira Santa de 2017. Como mencionei antes, adoro participar desses eventos, pois sinto uma conexão especial nesses dias. Talvez eu possa dizer que a pouca fé que tenho se manifesta nesses eventos que enchem meu coração e minha alma. Naquele ano, eu tinha acabado de participar da procissão de outro templo, a do Senhor sepultado do Templo do Calvário, considerada a maior do mundo. Foi uma jornada longa, e quando deixamos o cortejo, já era quase 1h da manhã. É comum que as procissões da Sexta-feira Santa terminem quase de madrugada. Eu caminhava junto da minha fiel companheira nesses eventos, minha mãe. Estávamos voltando para o estacionamento onde havíamos deixado o carro, um estacionamento público um pouco distante, mas que foi a única opção que encontramos aberta a noite toda. Esse estacionamento ficava perto do Conservatório Nacional de Música, que está localizado a 1 quadra da igreja de Santa Catalina, a do Jesus sepultado da lenda. Caminhávamos pela avenida, onde apesar da hora ainda havia algumas pessoas. Mas ao chegarmos à praça central em frente à catedral, estávamos praticamente sozinhos. Sentíamos um pouco de medo, já que o centro histórico é perigoso e tem fama de ser um local de muitos assaltos. No entanto, na rua onde estávamos, não havia uma única alma. Entramos na 4ª rua, depois seguimos pela 5ª rua, até chegar ao templo de Santa Catalina. Para ser sincero, minha mente já estava tomada pela sugestão. Era impossível não lembrar da lenda sobre o Cristo que sai sozinho às ruas. Por alguns momentos, parecia que eu ouvia uma procissão ao longe, mas minha mãe dizia que devia ser outra que ainda estava acontecendo nas redondezas. Era como se estivéssemos vivendo a lenda na vida real. O vento soprava forte e o céu retumbava, anunciando uma tempestade. Pode parecer superstição, mas dizem que em todas as Sextas-feiras Santas, o céu se fecha depois das 3 da tarde.
Eu não acredito nessas coisas, mas posso garantir que em todos os anos da minha vida, a tarde e a noite da Sexta-feira Santa sempre foram muito nubladas. Comentei com minha mãe sobre a lenda quando passamos em frente à porta do templo. Ela apenas riu e disse para nos apressarmos. Você e suas lendas. Você deveria parar de ver essas coisas de terror, disse ela como sempre. Bem naquele momento ouvimos um barulho. Vinha do interior daquele templo e era o som de uma matraca. As matracas são comuns nas procissões por aqui, pois são usadas para alertar as fileiras de devotos que acompanham o cortejo. Avisam se devem parar ou avançar, dependendo de se a procissão está lenta ou precisa seguir em frente. Também dão um toque solene ao evento, mas era muito estranho ouvir uma matraca dentro de um templo fechado, no escuro, onde não haveria nenhuma procissão saindo. Paramos e nos entreolhamos. Obviamente era uma coincidência enorme que justo naquele templo da lenda, aquela hora, naquele dia, e depois de falarmos sobre o assunto, ouvíssemos algo assim. Rimos por um momento e foi a única coisa que conseguimos fazer, porque estávamos realmente nervosos. Ao longe ouvimos um murmúrio de pessoas que parecia vir do interior, mas era muito fraco. Decidimos ignorar o ocorrido e continuar andando. Como mencionei, na mesma quadra, mas na outra extremidade fica o Conservatório Nacional. Estávamos indo nessa direção quando ouvimos novamente o som da matraca, igual a do templo, mas dessa vez vindo da avenida na esquina para a qual nos aproximávamos. Estávamos no meio do quarteirão, ainda com o templo atrás de nós, e paramos imediatamente. Naquele momento já estávamos assustados, mas tentamos manter a calma. Mas então começamos a vê-los. Havia um grupo de pessoas caminhando enfileiradas naquela avenida, em uma direção perpendicular à nossa rua. Ouviam-se passos pesados avançando. O que realmente nos assustou foi que essas pessoas estavam vestidas como penitentes. O traje de penitente consiste em uma túnica longa, um cinto, uma capa e um capuz enorme em forma de cone sobre a cabeça, cobrindo completamente o rosto, tudo em preto. Sei que pode parecer estranho e que muitas pessoas o associam a certo grupo racista dos Estados Unidos, mas no contexto das procissões católicas é algo comum. Algumas confrarias usam esse traje como parte de sua penitência e solenidade. Ao ver essa pequena caravana de pessoas vestidas assim, nosso primeiro pensamento foi que talvez alguma irmandade estivesse retornando de um cortejo. Mas havia algo estranho. Todos caminhavam em fila única, ordenados, com um passo lento e sincronizado, exatamente como em uma procissão. Porém, já não era hora para isso. Minha mãe exclamou assustada, e acho que minha mente estava mais focada em encontrar o Cristo da lenda do que em outra coisa. Mas aquilo era diferente. Parecia um grupo ou uma seita imitando ou parodiando uma procissão. Passamos o dia inteiro vendo procissões, mas agora era diferente. Vê-los assim, fora de um cortejo, mantendo aquela solenidade, era estranho. Como muitas confrarias, eles carregavam um estandarte à frente, mas em vez de uma imagem de Jesus Cristo ou da figura que veneravam, havia algo diferente: o rosto de uma mulher. Talvez lembrasse a Virgem Maria, mas era muito estranho, muito pálido, e de uma forma que não consigo explicar, até grotesco. Eles passaram bem na nossa frente, sem desviar o olhar para os lados. Nem sequer olhavam para a rua onde estávamos. Estávamos a apenas 15 metros dessas pessoas, que já começavam a desaparecer na esquina. Nem minha mãe nem eu dissemos nada. Era tentador recuar, fugir, correr, mas não o fizemos. Ainda queríamos acreditar que era uma confraria de gente normal. Um dos penitentes carregava um incensário, mas ao contrário do incenso comum, que solta fumaça branca, desse saía uma espessa coluna de fumaça preta. Eram cerca de 50 pessoas, e foi isso que nos impediu de fugir. Não estavam fazendo nada contra nós, e se fizessem talvez fosse melhor permanecer imóveis,
pois ainda não nos haviam notado. Eram muitos para que pudéssemos escapar. A procissão continuava avançando, e enquanto isso um cheiro horrível chegou até nós. Não era carne podre ou qualquer coisa mencionada em histórias paranormais. Era algo que nunca havíamos sentido antes, mas ainda assim terrível. Quase no fim do grupo, carregavam um tipo de estrutura usada para transportar imagens religiosas nas procissões. 6 penitentes o carregavam, seguindo o mesmo ritmo dos demais. Percebi que havia algo coberto por um manto preto, que parecia ser de veludo. Quando se aproximaram, pude distinguir a silhueta do que estava sob o pano. Parecia uma imagem de Jesus sepultado. Sei que muitos podem pensar que poderia ser um corpo ou algo sinistro, mas algo me fazia acreditar que era uma estátua de gesso ou madeira. Parecia rígida, e percebi isso principalmente pela barba da figura. Se fosse um corpo humano, o manto não destacaria esse detalhe, mas ali era possível ver claramente a silhueta esculpida da barba. Além disso, sou escultor e já fiz diversas imagens de Jesus. Reconheci aquela forma, aquela posição. Até consegui distinguir os dedos da figura, repousados na posição característica das esculturas barrocas. Era uma imagem de Jesus deitado, coberta por um manto preto. Mas há algo que me faz duvidar da minha própria teoria de que aquilo era apenas uma estátua. O que me fez duvidar foi que, de repente, essa silhueta imóvel se moveu. Juro que se moveu. Mas não foi um movimento natural, como a respiração ou um leve ajuste de posição. O que vi foi como se aquela figura tivesse girado, como se tivesse torcido o pescoço para nos olhar. E o mais estranho é que apenas a cabeça e o braço direito se moveram, como se tentasse nos ver. Mesmo sob aquele manto grosso pude notar o movimento. Parecia um robô com movimentos rígidos e mecânicos. Minha mãe, com a voz tremendo, tentando conter um grito ou um choro, sussurrou: "Eles estão carregando alguém. Aquilo se mexeu." Estávamos à beira de perder a sanidade quando ouvimos um som repentino. O som vinha do último penitente do grupo, o mais alto e mais estranho de todos. Sob aquela túnica e aquele gorro em forma de pico, dava para perceber que era uma pessoa muito alta e magra. O som que fazia parecia uma tentativa de pronunciar alguma palavra, mas sem conseguir, como se fosse alguém que não soubesse falar. Já não sei o quão real foi, mas posso garantir que essa última pessoa, ou essa coisa, produzia sons que eram mais animais do que humanos. Era como se fosse um touro ou algo assim, e se ouvia como cascos caminhando sobre o concreto. E não conseguimos ver suas pernas, pois sua túnica era muito longa. Além disso, parecia andar quase encurvado, como se não quisesse que notassem o quanto era mais alto que os outros. Quando passou à nossa frente, ainda a uns 15 metros de distância, parou na esquina da rua. Pensei que fosse virar, que aconteceria como nos filmes de terror e que iria nos perseguir, mas graças a Deus isso não aconteceu. Apenas olhou para o chão e seguiu seu caminho, ainda emitindo aqueles sons estranhos. Tivemos que reunir coragem e continuar andando, pois nosso carro estava a 1 quadra. Quando nos aproximamos e olhamos na direção para onde aquelas pessoas haviam ido, não havia mais nada. A rua era muito longa e eles não poderiam ter entrado em nenhum beco ou lugar escondido. Por isso, não sei se posso categorizar o que aconteceu como algo paranormal ou se era apenas uma seita ou gente estranha fazendo loucuras. Desde então, tenho medo de caminhar pelo centro da cidade na noite da Sexta-feira Santa. Ainda assim, isso não me impede de continuar participando das procissões. Não sei se tem alguma relação com o Cristo da lenda, não sei. Acho que é algo diferente. Algo realmente maligno que tomou a forma daquilo que mais amo e o transformou em algo horrível e sem sentido. Era como se alguém que mal conhece essas tradições tentasse fazer uma amálgama estranha e mal compreendida do que é uma procissão.
Minha mãe tem uma teoria sobre esses dias da Semana Santa. Ela diz que a Sexta-feira Santa, apesar de toda a sua espiritualidade, é como uma vitória do mal sobre o bem. Jesus morreu e a criação fica sem seu protetor, diz ela. É como se essa noite fosse o momento em que podem aparecer seres sem forma física. E não estou falando de fantasmas, mas de algo além disso. Não sei, talvez seja como se neste dia o mundo inteiro realmente estivesse de luto, e isso abre caminho para que seres venham realizar todo tipo de blasfêmia. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu era novo em São Paulo, e a verdade é que naquela tarde eu não pensei em usar o metrô para meu primeiro dia de trabalho. Nem sequer tinha considerado essa opção. Porém, meu primo disse que o trabalho ficava longe e que se eu fosse a pé ou pegasse o ônibus, demoraria muito. Segundo ele, o melhor era viajar de metrô, porque era mais rápido e me deixava muito perto. Eu não estava muito animado, mas também não queria chegar atrasado, então o ouvi. Quando cheguei à estação, vi um cartaz que falava sobre déjà vu. Nunca tinha visto algo assim no metrô, e normalmente não leio anúncios desnecessários, mas aquele me chamou muita atenção. Tinha letras grandes e um desenho de um relógio estranho, como se estivesse torto. Não sei exatamente o que me incomodou, mas algo naquele cartaz me fez se sentir muito estranho. Depois percebi que tudo estava muito silencioso. Eu esperava ouvir passos, alguém tossindo ou conversando, mas não se escutava nada. Caminhei em direção às escadas para descer até a plataforma e procurar o trem que eu precisava pegar. Enquanto descia, tive uma sensação muito estranha. Não era apenas porque a estação se parecia com outras. Aquele lugar tinha algo a mais. Francamente, senti que já tinha estado ali antes, que já havia descido aqueles mesmos degraus, visto o mesmo grafite na parede e o mesmo lixo no chão. Tudo era exatamente igual. Ao passar por um canto, vi uma jovem olhando para o cartaz. Ela se afastou ao notar meu olhar, mas eu continuei a observá-la a certa distância. Ela entrou por um corredor que eu não me lembrava de existir. Com cautela, a segui até encontrar uma pequena sala escondida dentro da estação. Ali ao lado dela estavam outras pessoas reunidas. Todos diziam sentir o mesmo, como se o que acontecia no metrô estivesse se repetindo e o cartaz fosse um sinal disso. Lentamente, eles formaram um grupo que buscava uma saída. A presença deles me deu um pouco de alívio, embora o ambiente continuasse confuso. Continuei caminhando e observando as pessoas. Então percebi que elas não apenas estavam em silêncio, mas também pareciam cansadas. Porém, não era como alguém que acabou de sair do trabalho ou que quer chegar em casa. Parecia que estavam ali havia tempo demais. Me aproximei de um senhor que esperava e perguntei se o trem demoraria muito para chegar. Ele apenas levantou os ombros e não disse nada. Parecia que já havia respondido essa pergunta muitas vezes e não queria fazê-lo novamente. O trem chegou e eu entrei rapidamente. Sentei e esperei, mas o vagão não se moveu. Os minutos passaram e nada aconteceu. Olhei ao meu redor e as pessoas também não se moviam. Ninguém perguntava nada nem reclamava, apenas olhavam para frente como se estivessem esperando algo que nunca aconteceria. Comecei a me sentir desconfortável. Esperei mais um pouco, mas ao perceber que o trem não partia, me levantei e desci. Decidi procurar alguém que trabalhasse na estação para perguntar o que estava acontecendo. Então caminhei por todo o canto, mas não encontrei ninguém. Nenhum funcionário, nenhum policial, nem pessoas entrando ou saindo. Apenas aqueles que já estavam ali, como se ninguém novo tivesse chegado depois.
Passei por alguns corredores e tudo continuava igual. O estranho era que em cada entrada eu voltava para o mesmo cartaz, com a mesma mancha em um canto, mas o desenho do relógio parecia mudar de posição. Continuei procurando a saída, mas cada corredor me levava ao mesmo lugar. Eu não tinha certeza por onde havia entrado nem por onde deveria sair, então comecei a sentir desespero. Observei o trem e as portas ainda estavam abertas, mas algo dentro de mim dizia que eu não deveria entrar novamente, pois se o fizesse ficaria preso ali junto com os outros. Me imaginei sentado, sem dizer nada, sem me mover, esperando por algo que nunca aconteceria. Então compreendi que aquele cartaz não estava ali por acaso. Parecia um aviso. Corri para as escadas de emergência, subi e continuei subindo mais do que o normal. Parecia que nunca terminaria. Finalmente, depois de um tempo, cheguei a uma porta de metal. Empurrei com força e consegui sair. Quando saí já era noite, mas o problema agora era outro. Eu não reconhecia a rua e não estava na área onde esperava estar. Não havia táxis nem pessoas, apenas um lugar desconhecido. Caminhei algumas ruas e vi um senhor vendendo aqueles sorvetes de Danone. Me aproximei e perguntei onde eu estava. Ele me disse o nome do bairro e percebi que era muito longe de onde eu deveria estar. É claro, amigos, que eu não fazia ideia de como tinha chegado ali. Até hoje nunca mais voltei para aquela estação. Não quero saber por que aquele cartaz estava lá nem o que significava. Tampouco desejo descobrir o que teria acontecido se eu tivesse ficado mais tempo. Isso me foi contado pela minha avó Joana há muito tempo. Ela é uma típica vovó carinhosa que, sempre que tem um tempo livre, aproveita para nos contar alguma história que viveu no passado. A maioria das suas histórias são engraçadas ou curiosas, mas em uma ocasião, alguns primos e eu pedimos para ela contar algo de terror que tivesse vivido quando jovem. Minha avó Jo ficou em silêncio por um momento antes de finalmente nos contar esta história. Isso aconteceu por volta dos anos 50 e, na verdade, trata-se da noite em que ela veio ao mundo. Minha avó é originária de um lugarzinho que hoje já não existe mais, mas que em sua época se chamava Bairro das Pedras, localizado no norte. Naqueles anos, segundo minha avó, esse lugar estava ficando cada vez mais desabitado. A razão disso era que as famílias já não queriam ter mais filhos, ou pelo menos não queriam que eles nascessem ali. Vocês podem estar se perguntando por quê. Bem, minha avó conta que esse lugar ficava ao pé de um morro, e no topo dele viviam 3 irmãs que se autodenominavam bruxas. Essas mulheres quase nunca desciam, e se sabia muito pouco sobre elas. As únicas vezes em que eram vistas era quando alguma mulher estava prestes a dar à luz. Nessas ocasiões, as mulheres desciam para levar o bebê. Por medo de que essas bruxas roubassem seus recém-nascidos, a maioria das famílias daquele lugar preferia ir embora ou simplesmente não ter filhos. Claro que tentaram capturá-las ou expulsá-las, mas era impossível enfrentar elas no meio do mato. Quando minha avó estava para nascer, seus pais ficaram indecisos entre sair de lá para evitar que as mulheres viessem buscar o bebê ou ficar e se proteger, já que naquela época algumas pessoas já conheciam formas de se defender dessas criaturas. Minha avó Joana nasceu algumas semanas antes do previsto, pegando seus pais de surpresa. Como não tiveram tempo de sair, acabaram ficando. Numa noite por volta das 7 horas, a mãe da minha avó entrou em trabalho de parto. Como não havia jeito de sair de casa, seu esposo, meu bisavô, rapidamente fez todos os preparativos para proteger sua casa da invasão daquelas mulheres. Esses preparativos consistiam em uma série de passos que serviam para afugentar ou impedir que aquelas mulheres entrassem na propriedade.
A primeira coisa que ele fez foi misturar um pouco de cal com água, até obter um líquido espesso, com o qual desenhou cruzes em todas as portas e janelas da casa. Depois saiu para os arredores, onde havia várias árvores, e pintou cruzes brancas nos troncos delas. Em seguida, ele alimentou muito bem os cães da família para que tivessem bastante energia, pois seriam de ajuda naquela noite. Depois de comerem, ele deu a eles uma água especial, um chá feito de várias ervas, que não eram adequadas para humanos, pois causavam desconforto estomacal. Porém, nos cães, essa bebida provocava um estado de euforia, tornando-os mais agressivos e deixando-os prontos para enfrentar o que invadisse a casa. Depois disso, meu bisavô pegou uma garrafa de água benta e aspergiu todo o interior. Ele e sua esposa também beberam um pouco, por precaução. Com tudo pronto, ele se sentou ao pé da cama onde sua esposa estava prestes a dar à luz a sua primeira filha. Por volta das 9 da noite, naquela casa iluminada apenas por velas e um lampião a óleo, minha avó Joana nasceu. Minha bisavó fez muito esforço até que pouco a pouco conseguiu trazer sua filha ao mundo. Naquela noite, meu bisavô foi o responsável por atuar como parteiro, pois já tinha ajudado no nascimento de seus irmãos mais novos e sabia o que fazer. Ele pegou sua filha nos braços, vendo que tanto ela quanto sua esposa estavam bem. Os dois ficaram muito felizes com o nascimento da menina, mas assim que a bebê nasceu, os cães que estavam soltos do lado de fora começaram a latir igual doidos. Os 5 cães, ainda em estado de êxtase, latiam sem parar para a floresta atrás da casa. Meu bisavô olhou pela janela e, graças à luz da lua, viu 2 figuras paradas na entrada da floresta. Mas aquelas figuras não estavam de pé como pessoas normais. Elas estavam apoiadas como se fossem animais. Meu bisavô confirmou isso quando as 2, que pareciam ser mulheres por causa do cabelo longo, começaram a se mover. Elas se deslocavam rapidamente de 4, e rapidamente ele pegou a garrafa de água benta e se preparou para qualquer coisa. Ele se colocou diante da cama, pronto para proteger sua esposa e sua filha recém-nascida. Do lado de fora, os cães latiam e rosnavam, e o som de mordidas podia ser ouvido. Meu bisavô não ousou olhar pela janela novamente, mas ouvia claramente o confronto entre os cães e as bruxas. Todos estavam com os nervos à flor da pele, até que de repente um dos vidros da janela se estilhaçou. Através da abertura apareceu o rosto de uma mulher, mas o que se viu ali era simplesmente horrível. Era o rosto de uma mulher idosa, repleto de cicatrizes. Seu cabelo estava sujo e era completamente branco. Seus dentes estavam podres e seus lábios rachados e cheios de sangue. Aquela coisa enfiou a cabeça pela janela, virando-se para encarar minha bisavó e o bebê nos braços dela. Mas aquilo não teve tempo nem chance de fazer nada. Meu bisavô, por puro reflexo, jogou água benta sobre ela e aquilo pareceu queimá-la. Aquela mulher recuou imediatamente, soltando gritos de dor. Quando ele olhou novamente pela janela, viu as 2 mulheres do lado de fora, ainda de 4, e lutando contra os cães que pareciam estar possuídos. Eles salivavam uma espuma branca e estavam extremamente agressivos. Meu bisavô rapidamente tampou a janela com o que pôde e eles permaneceram dentro de casa durante horas. Somente por volta das 3 ou 4 da manhã o barulho cessou. Quando o sol nasceu, por volta das 6 da manhã, meu bisavô saiu e encontrou os 5 cães caídos. Felizmente, eles não estavam mortos, apenas exaustos. Depois daquele dia e com o passar dos anos, a família da minha avó Joana deixou aquele lugar. Eles nunca mais souberam o que aconteceu com o lugar ou com as bruxas que lá viviam. Eu dirigia minha caminhonete já bastante tarde da noite. Não prestei atenção à hora,
Apenas notei que o céu estava muito escuro e que não havia veículos na estrada. Queria encontrar um atalho porque precisava chegar rápido à casa de um amigo. E em vez de pegar uma rota que já conhecia, escolhi uma estrada de terra que na verdade desconhecia completamente. Não me preocupei, pois pensei que mesmo sem conhecer o caminho, chegaria ao destino. Caso contrário, poderia dar a volta ainda que perdesse alguns minutos. Avancei devagar, pois não havia luzes nem sinalizações para me guiar, e a escuridão dominava tudo. Pouco depois, os faróis iluminaram uma placa amarela torta que indicava que a estrada terminava na água. Achei muito estranho, pois nunca tinha ouvido falar de uma estrada que acabasse na água. Perguntei-me se era uma placa antiga ou se realmente haveria um rio, um lago ou outro corpo d'água mais adiante. Naquele instante senti uma sensação estranha, como se algo não estivesse certo. Logo depois ouvi um som atrás de mim semelhante a passos, como se alguém estivesse trotando atrás da minha caminhonete. Mantendo as mãos firmes no volante, pensei em dar a volta, mas algo dentro de mim me impulsionava a continuar, pois sentia a necessidade de descobrir o que aquela placa indicava. Pensei que se a água estivesse perto, talvez fosse pouca, e eu poderia continuar com cuidado. Essa ideia não foi a melhor, mas o medo nublou meu julgamento e me fez agir sem pensar. Avancei devagar, atento a qualquer sinal. À medida que prosseguia, a estrada ficava mais estreita. As árvores dos lados estavam tão juntas que seus galhos roçaram a caminhonete e riscou um pouco a pintura. As luzes dos faróis mal iluminavam alguns metros à frente. A verdade é que eu já não sabia se deveria continuar ou não, mas como já tinha avançado bastante, segui adiante. Quando estava quase chegando ao local indicado, deparei-me com uma grande poça. No começo pensei que fosse apenas água acumulada da chuva, mas ao acender os faróis altos percebi que não era uma simples poça, mas sim um grande corpo d'água parecido com um lago. A margem desaparecia e a estrada sumia dentro dele. Estacionei ao lado e desci lentamente para avaliar a situação. Aproximei-me da margem com cuidado para verificar a profundidade ou se minha caminhonete conseguiria atravessar. E depois de um momento, ouvi um som muito peculiar. Era um rosnado mais grave e profundo do que de um cachorro. Senti um nó no estômago, sem entender o porquê. Fiquei ali por um instante observando a água, e então notei um movimento. A princípio parecia um pequeno redemoinho que de repente cresceu, como se algo estivesse emergindo do fundo. Não consegui distinguir bem, mas naquele exato momento ouvi uma risada. Lembrei-me que um vizinho havia contado que anos atrás, um conhecido dele desapareceu num lugar como aquele, e que em noites como aquela dizia-se que sua voz podia ser ouvida. Essa história até então distante veio à minha mente e acrescentou mais dúvida ao medo que eu já sentia. Sem pensar duas vezes, voltei correndo para a caminhonete e a liguei imediatamente. Ao iluminar a água com os faróis, vi novamente aquele movimento inquietante, como se algo estivesse prestes a sair da água para me levar sabe-se lá para onde. Não fiquei para investigar. Imediatamente engatei a marcha a ré e recuei o mais rápido possível. A estrada era difícil, mas não me importei. Só queria me afastar daquele lugar. Não sei como, mas quando consegui fazer a volta, acelerei sem olhar para trás. Sentia que algo me seguia, mas não tive coragem de verificar. Continuei acelerando até encontrar a rodovia e nunca mais passei por ali.